Bom, galera, esse é um vídeo para falar de HQ, especificamente dessa aqui, Esquadrão Amazônia. É uma HQ que, no outro vídeo, onde eu apresento as coisas que eu trouxe lá da Comic Con 2016, especificamente HQs, praticamente só isso que eu comprei, eu já tinha mencionado que eu ia fazer um vídeo falando da história, da minha história com essa HQ aqui. Ela é uma HQ escrita e desenhada pelo Joe Bennett e co-roteirizada pelo Alan Yago. Mas o Joe Bennett, eu acredito que ele seja o idealizador desse projeto, porque esses personagens foram inventados por ele. Ele é um quadrinista brasileiro, um desenhista de quadrinhos brasileiro, mas já com presença no mercado norte-americano, desde a década de 90, e praticamente já passou por todos os grandes personagens da Marvel e da DC. Desenhista excepcional, a arte dele tem uma qualidade muito grande, ele tem uma habilidade narrativa com o desenho dele, que talvez isso tenha feito ele sair de Belém do Pará, conquistar, né, como profissional o mercado norte-americano, um mercado que provavelmente é muito concorrido. Bom, mas qual é a história dessa HQ aqui? Estava eu num belo dia, tranquilo, navegando pela minha timeline do Facebook, quando eu me deparo com uma postagem do Catarse. O que é o Catarse? Para quem não sabe, o Catarse ele é uma plataforma de financiamento coletivo para poder viabilizar qualquer tipo de projeto, ou seja, cultural, social, artístico, permitindo que as pessoas possam participar ajudando a financiar esse projeto. E aí você tem vários valores lá que você pode contribuir. E antes que você fique falando aí que isso deve ser coisa para ajudar artista vagabundo a ganhar dinheiro. Não, porque toda contribuição que é feita, ela tem uma contrapartida. Você recebe alguma coisa daquele projeto por ter contribuído, né? E aí para cada valor de contribuição você vai ter as contrapartidas que vão sendo mais robustas na medida que o valor vai sendo maior. E aí eu me deparei com esse projeto. O Joe Bennett fez um vídeo, ele e o Alan Yago, onde eles apresentam. O Esquadrão Amazônia é um grupo de personagens criado pelo Joe Bennett, me parece que no início dos anos 2000, para uma campanha publicitária. E saiu numa cartilha e com uma história curta, parece com um roteiro bem básico, bem superficial, mas o Joe Bennett acabou acreditando que esses personagens tinham potencial. E provavelmente agora ele, com toda a carga de experiência que ele adquiriu desenhando super-heróis, pegou esse potencial que eles tinham e aí lançou esse projeto, que é uma equipe de super-heróis brasileiros, mas o mais interessante, o que me conquistou, é que são heróis brasileiros, uma equipe de super-heróis brasileiros, mas baseado na mitologia indígena dos índios brasileiros. E eu acho isso muito legal, porque há uns 2 ou 3 anos atrás, eu publiquei no site da Toca do Delírio, eu publiquei um artigo falando sobre um filme nigeriano que estava para ser lançado, que se chamava Oya, que era um filme baseado nos mitos e divindades africanas. Eu escrevi um artigo falando como que eu achava isso algo formidável, porque a cultura ocidental ela tomou de assalto praticamente toda o meio do entretenimento. E muitas vezes não porque outras culturas orientais, né, culturas africanas, não porque não tenham elementos interessantes, mas porque são narrativas que não são valorizadas, que não são colocadas como protagonistas também, né? Você tem lá o Thor, que é um deus da mitologia nórdica, todos aqueles elementos da mitologia dele se tornam popular por conta de se tornar filme, se tornar história em quadrinho, mas você pega as crianças das escolas brasileiras e elas mal conhecem os mitos que estão muito próximos delas. E, obviamente, isso vai gerar uma percepção equivocada e distorcida sobre religiões, sobre manifestações culturais e abrindo caminho para vários preconceitos, né? Quando o Joe Bennett e o Alan Yago tomam uma iniciativa como essa, como o diretor nigeriano, que eu não me lembro o nome dele agora, mas toma a iniciativa de trazer para um protagonismo
dentro da cultura do entretenimento, esses elementos da cultura desses povos, ele está ajudando a desconstruir preconceitos e colocando em evidências o protagonismo, né, que esses elementos da cultura desses povos têm. E como eu gostei muito da iniciativa do projeto, eu acabei me propondo a também ajudar, com uma contribuição pequena, mas ajudei, que me deu o direito de ter um exemplar, que é esse que está aqui, e o meu nome nos créditos, né, como um dos colaboradores que ajudaram a viabilizar esse projeto, uma coisa que me deixou muito feliz, me deixou muito orgulhoso, e eu tive a oportunidade de pegar com o Joey Bennett na Comic Con lá, agora semana passada, onde ele autografou para mim. E tive a oportunidade de falar para ele como que eu achava a iniciativa fantástica, parabenizar ele pela iniciativa. Vamos lá, vou falar um pouco das referências que eu acredito que eu identifiquei aqui, que teriam levado o Joey Bennett a escrever essa HQ. A primeira grande referência, que é até relativamente óbvia, é o fato de ser uma equipe de super-heróis, provavelmente está baseado nos X-Men, né? Falou em equipe de super-heróis, automaticamente você lembra dos X-Men. Tem outra também, tem a Liga da Justiça, tem o X-Force, tem Novos Mutantes, Vingadores, né? Mas o que me fez identificar que os X-Men seriam uma referência aqui, não está só na questão de ser uma equipe, mas antes, para contextualizar, a história dessa edição ela não é necessariamente uma história de origem, embora seja a primeira edição. Tem aqui, de maneira pontuada, algumas explicações muito rápidas sobre como alguns personagens adquiriram seus poderes, mas de maneira muito rápida, sem muito aprofundamento, só para você não ficar perdido. Mas é uma história que ela já começa com um grande acontecimento onde esses super-heróis vão ter que se reunir para poder enfrentar. Mas o pouco que fala já dá para identificar que são personagens que têm sofrem algum tipo de marginalização. E isso é uma coisa muito forte nos X-Men, né? Um grupo marginalizado por ser diferente, né? Você vai encontrar aqui questão relacionadas com bullying, por exemplo. É uma referência que eu acredito que ele também traz dos X-Men. Eu acredito que ele já até desenhou os X-Men também. E uma outra coisa que me remeteu aos X-Men é que tem uma personagem que ela tem poderes parecidos com o Banshee. Quem conhece o X-Men sabe que o Banshee é aquele mutante que o poder dele é emitir uma onda sonora muito forte. E essa onda sonora ele pode manipular ela de várias maneiras, inclusive ele usa ela para voar. E me parece que a rápida explicação que eu vi aqui é que essa personagem aqui ela também faz isso. Ela tem um poder de emitir ondas sonoras muito poderosas, inclusive é capaz de usar isso para poder voar. Tem esse outro personagem aqui que é o Búfalo, que é um personagem muito robusto, muito forte. Pode-se fazer uma referência ao Fera, talvez esteja forçando a barra, mas me remeteu também ao Fera. Eu achei que a história ela foi muito favorecida pela arte do Joey Bennett, porque o Joey Bennett ele tem uma habilidade muito grande para poder representar a ação através da arte. Então você tem uma narrativa através da arte dele que mantém um ritmo, né, da ação que é muito interessante, assim, que você não fica entediado. E ele tem uma capacidade de criar cenas de impacto muito grande, como essa primeira aqui, ó. Não sei se vai dar para ver direito, mas que logo no começo, aonde você tem uma espécie de espaçonave étnica que fica sobre a cidade de Belém do Pará. E é uma cena muito impactante, ele usa 2 páginas aqui, né? Aqui embaixo você tem também uma outra que são os seres que teriam vindo junto com essa nave e que são seres gigantes, né, andando na água do lado dos navios aqui. E a cena que ele constrói aqui é muito interessante porque ele contrapõe os elementos. Você tem aqui uma embarcação militar e você tem os seres, né, que são gigantes, e ele contrapõe, né, os elementos, te apresentando como que a proporção desses seres é gigantesca, assim. Uma outra cena muito interessante que também cria esse impacto é um navio que teria sido arremessado e ele aparece, né, você tem lá os carros que estão na estrada e de repente, do nada, um navio ele aparece, né, cruzando, né, a sua frente também. Uma cena que mostra como que o Joey Bennett ele sabe criar cenas de impacto. Muita referência à ficção científica. Logo na primeira página você já tem aqui, né, um ônibus espacial com um astronauta
fazendo algum tipo de manutenção fora da nave, e ele, de repente, aquela nave gigante, ela aparece diante dele, provavelmente, né, indo em direção à Terra. E outra vez a arte do Joe Bennett também muito interessante, ela aparece refletida no visor do capacete, né, do astronauta, assim, né? E aquela cena anterior da nave sobre a cidade de Belém, muito Independence Day, uma das referências de ficção científica que eu acho que encontrei aqui. A outra cena que também aqui embaixo me remeteu muito desses seres gigantes, né, enormes andando na água, me remeteu também muito a Ciclo de Fogo, Pacific Rim. E não dá para deixar de fazer uma referência ao Dia em que a Terra Parou, que é um filme que tem uma primeira versão da década de 50, e depois, há uns 10 anos atrás, foi feita uma nova versão com Keanu Reeves, e é um personagem muito parecido com esses gigantes aqui que o Joe Bennett criou para a história dele. Ótimas referências de ficção científica. Como eu falei que a arte do Joe Bennett é um dos pontos positivos, além da habilidade dele para construir uma narrativa visual para as ações, ele consegue também produzir um clima de tensão, obviamente aí, né, ligado com o roteiro, mas a arte dele vai produzindo também uma tensão, vai gerando uma expectativa por meio da tensão do que está para acontecer, do que está para vir, de todo o mistério que existe ali por trás daquela nave que chega e desses gigantes que vão andando sem tomar conhecimento de nada à volta deles. Não chega a ser algo original, novo, mas é feito com bastante habilidade, consegue produzir em você esse sentimento de tensão e de expectativa. Agora, algumas não são pontos negativos, né, mas são algumas limitações. Como eu falei, é possível identificar que a arte do Joe Bennett é uma arte muito boa, fantástica. Não é à toa que ele conseguiu, né, espaço no mercado norte-americano, mas eu acho que a arte finalização ela não favoreceu muito a arte dele. Pesquisei outros desenhos dele, de outros personagens, outras HQs que ele já trabalhou, e a arte finalização não é uma arte finalização ruim, longe disso, né? Mas eu acho que não é a que mais favoreceria o trabalho dele, né? Ficou um pouco escuro, ela produziu uma coisa muito escura, às vezes um pouco embaçado, né? Eu acho que prejudicou um pouco a nitidez do traço dele, que é um traço muito bonito. Não sei se está relacionado ao fato de, como eu estou identificando aqui nos créditos, ter sido arte finalizada por várias pessoas, provavelmente uma equipe, não sei se é um estúdio que ele tem, alguma coisa assim, mas uma equipe com quem ele trabalhou, não sei se é isso, contribuiu para poder perder um pouco de um padrão, mas, enfim, eu acho que é um ponto fraco. O outro ponto é o roteiro, que não, como eu falei, é um roteiro que não é um roteiro novo, não é uma história, né, nova, original, mas é muito bem contada, mas a história ela não chega a ser uma história nova, mas conseguiu fazer com que eu chegasse no final dessa primeira edição, porque parece que são duas, conseguiu me fazer chegar no final da edição com muita expectativa, de estar curioso para saber qual vai ser o desfecho, qual é a sequência que a história vai ter. Tem alguns clichês de super-heróis, alguns que inclusive que são inevitáveis, né, que precisa ter, principalmente nos balões narrativos, né, na narração que é feita, algumas narrações que são feitas das cenas, mas tem uma parte aqui que cai numa coisa de autoajuda, assim, né, não me agradou, assim, né, tipo, o maior derrotado é aquele que desiste da luta sem nem ter ao menos tentado, mas que não compromete a história, né? Mas, enfim, eu acho que os diálogos, eles não são diálogos que trazem uma grande profundidade e, de repente, não é uma intenção, né, do Joe Bennett e do Alan Yago. De repente, a ideia é mais produzir uma HQ de super-heróis, para mim já é algo fantástico, formidável. Eu acredito que é uma obra que tem muito potencial para se transformar em algo, né, bem grandioso, assim. Parabéns ao Alan Yago e ao Joe Bennett por essa iniciativa. Eu me senti muito honrado, muito feliz de ter tido a oportunidade de contribuir com essa obra. Se você gostou desse vídeo, dessa apresentação, você pode curtir aí, pode assinar o canal em algum lugar aqui, onde está escrito inscritos, e acompanhar os outros vídeos, que tem vários aí no canal da Toca do Delírio que você pode ver e rever. E se você gostaria que a gente comentasse alguma história em quadrinho, algum filme, alguma coisa, pode comentar aqui embaixo que a gente vai ter todo o prazer do mundo em tentar dialogar com as suas referências.